a narrativa da verdade. Olá, pessoal! Hoje, mais do que nunca, é preciso se criar uma narrativa da verdade, para que essa verdade possa ser ensinada para os filhos que têm de 1 a 3 anos de idade. É nesse período de tempo que a verdade tem que ser ensinada pelos pais com responsabilidade, com eficiência, para que se possa construir, ou melhor, para que se possa começar a construir na mente dessas crianças a verdade perfeita, absoluta, verdadeira. E à medida que essa criança for crescendo, ela vai estar dia após dia sendo conscientizada pela verdade, de forma que a verdade nunca mais vai sair de sua vida. Isso é importante demais, porque o que está faltando hoje é exatamente isso. Essa falha tem que ser corrigida a tempo. O pai e a mãe têm que ter isso como prioridade, para que os seus filhos, no futuro, possam dar razão da verdade. Porque eles foram ensinados na verdade. Então, essas pessoas, melhor, as crianças, quando elas têm de 1 a 3 anos, a mente delas está propícia para receber o ensinamento segundo a verdade. Assim, o caráter dela vai se moldando de acordo com a verdade, de forma que o modo de pensar dela, de falar e de agir, vai ser totalmente regido pela verdade. Isso é bom demais. Bons resultados vão acontecer na vida do filho ou da filha em que os pais fizerem isso. Então, é a melhor herança que os pais podem deixar para os filhos é o ensinamento da verdade. Então, é preciso se criar uma narrativa, um ensinamento, uma doutrina, uma disciplina eficaz, totalmente baseados na verdade. Porque isso vai fazer com que o seu filho tenha a integridade moral baseada na verdade. Totalmente. Isso vai ser saudável, vai ser um remédio eficaz na vida do seu filho ao longo de toda a vida. Então, não há dúvidas a respeito disso. Pelo contrário, o pai e a mãe têm que ter certeza e convicção de que se fizerem isso, os próprios filhos vão colher os resultados disso. E isso vai ser uma alegria para os pais, um prazer, porque eles vão se realizar nos filhos ao verem que aquilo que eles ensinaram, baseado na verdade, funcionou, deu resultado. Então, a vida de um filho ou de uma filha que vive sob o princípio moral estabilizado na verdade, essa pessoa, quando crescer, ao longo da vida até envelhecer, vai ser irrepreensível. Ela não vai praticar nem dolo algum, porque a verdade não vai deixar que isso aconteça, em tempo algum. Então, na vida do filho ou da filha em que o pai se empenhou em ensinar a verdade, a vida desse filho vai ser boa, digamos assim, vai ser perfeita aos olhos da opinião pública. As pessoas vão olhar para os filhos e vão ver que eles são comprometidos com a verdade que os seus pais lhes ensinaram. Então, quando se constrói isso na mente de uma criança, ela fica totalmente envolvida e enredada pela verdade. E isso
ou melhor, e disso ela nunca vai se desviar em tempo algum. Então eu vou ler aqui um texto que prova essa verdade, de que ela nunca vai se desviar disso. Então esse texto está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 22, versículo 6. Está escrito assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Quem tem que ensinar a criança o caminho em que ela deve andar são os pais. A educação tem que vir dos pais, principalmente a educação na verdade, para que assim, quando seu filho for velho, quando ele estiver lá pelos seus 70, 80 ou 90 anos, ele não vai se desviar da verdade em tempo algum, mesmo sendo velho. Então, esse provérbio mostra a eficácia do ensino da verdade, que é o caso aqui. Então, é preciso desde cedo, desde criança, quando a criança completa 1 ano de idade, já começa a ensinar isso, ou até mesmo antes ainda, mas é preferível a partir de 1 ano de idade. Aí a mente da criança vai estar totalmente disponível, digamos assim, para receber esse ensinamento, sem impedimento algum. E ela vai crescer dia após dia, ano após ano, com esse ensinamento, sendo um ensinamento cada vez mais profundo e mais realista, mais perfeito ainda, para gerar esse bom resultado. Então, o provérbio é bem claro: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o ensino que se deve ensinar para a criança hoje é a verdade. Então, isso é a responsabilidade do pai e da mãe fazer, educar a criança dessa forma. Aí sim, a própria criança em si, ao longo da vida, vai colher dia após dia os resultados disso até a sua velhice. E os pais vão morrer, digamos assim, realizados, sabendo que fizeram um bom trabalho, sabendo que criaram os filhos na verdade. E isso é o certo a se fazer. E eu espero que as pessoas, ou seja, que os pais e as mães hoje entendam isso numa boa, porque com certeza é assim que deve ser, sem dúvida alguma. Então agora eu vou ler aqui um outro texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Por que se deve ensinar para os filhos a verdade? Porque nada podemos contra a verdade. Esse texto fala sobre isso. Então eu vou ler aqui, ó. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Está escrito assim, ó: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, quando você, que é pai e é mãe, ensinarem os seus filhos a verdade, o lema deles por toda a vida vai ser esse. Vai ser esse aqui, ó. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Os seus filhos nunca poderão fazer nada contra a verdade, porque eles foram ensinados para viver na verdade. Isso é importantíssimo, é decisivo, é saudável, é perfeito. Se criar um filho assim,
com certeza esse filho vai ser a satisfação dos pais. Vai ser a alegria dos pais, vai ser o prazer dos pais. Porque os pais ensinaram eles a viver na verdade. E eles vão ter como lema em suas vidas, um lema firmado, um lema firme mesmo, um lema concreto. Esse texto aqui, ó. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Isso significa o quê? Que ao longo da vida, eles vão fazer tudo em favor da verdade. Eles serão assim. Então, é importante que os seus filhos sejam sempre em favor da própria verdade que foi ensinada pelos próprios pais. Existe outra coisa melhor para se ensinar para um filho, para uma filha, do que a verdade? Como princípio moral, ético, do qual elas nunca vão se desviar em tempo algum? Não, não existe. Este é o melhor tesouro, a melhor herança que os pais podem dar para os filhos. Porque desde criança construíram isso na mente deles. Eles cresceram conscientizados disso. Eles cresceram com essa firmeza na verdade. E isso nunca vai ser tirado deles em tempo algum. Pelo contrário, vai ser mantido. Eles vão conservar isso para sempre. Então, esse é o lema. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Quando um filho tem isso como lema, é sinal que os pais fizeram um bom trabalho em ensinar para os seus filhos a verdade. Então, quando eles forem adultos e até mesmo velhos, eles já vão agir dessa forma. Eles vão agir de acordo com esse lema, com esse ideal perfeito para a vida deles. Então, ninguém pode negligenciar isso. Os pais não podem negligenciar o ensino da verdade para os seus filhos. Pelo contrário, eles têm que fazer isso com responsabilidade e eficiência, para que assim os filhos possam viver de acordo com a verdade. E para um pai e para uma mãe não existe uma alegria maior do que esta, a saber de que os seus filhos andam na verdade, porque os pais ensinaram assim. Então, isso é importante demais. No corpo, ou melhor, no corpo, na alma e no espírito desse filho e dessa filha, vai existir isso todos os dias. A verdade será o escudo dos seus filhos contra qualquer coisa que não esteja de acordo com a verdade, para que eles não se desviem disso em tempo algum. Então, eles nunca vão dar lugar ou ocasião para mentira em tempo algum. Eles não vão se envolver com essa sujeira chamada mentira, que infelizmente muitas pessoas hoje vivem nessa condição. Mas o seu filho e a sua filha não vão ter isso em tempo algum. Não mesmo. Então, isso é importante demais entender. E eu vou ler um texto aqui que mostra essa verdade. Então, o texto aqui está na terceira epístola de João, versículo 4. Terceira epístola de João, versículo 4. Está escrito assim, ó. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Por que esse pai tinha essa alegria? Porque ele ensinou seus filhos a andar na verdade. E eles andaram na verdade. E isso trouxe alegria para o seu pai. A maior alegria dele era essa, de ver
que os filhos deles andavam na verdade. Então, é bem claro aqui, ó. Não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso pode acontecer com você em relação aos seus filhos. Porque se você ensinar os seus filhos a andarem na verdade, a viverem na verdade, a fazerem tudo em favor da verdade, isso será uma alegria para você, uma satisfação. Então, não há nada melhor do que isso. Dinheiro nenhum paga esse tipo de coisa. Não envolva dinheiro nessa questão. Não. Porque a sua alegria será a de ver que os seus filhos andam na verdade. Você quer isso para a sua vida? Você quer que seus filhos andem na verdade durante a vida deles inteira, até eles morrerem, digamos assim? Então, comece a se conscientizar do seu dever de educar os seus filhos para que eles andem na verdade. O ensino deles tem que ser baseado na verdade, pura e simples, e genuína. Então, os seus filhos vão crescer com o peso dessa verdade em suas próprias consciências. A verdade, ela traz liberdade, ela traz alegria, ela traz felicidade. Ela é um tesouro inestimável, muito mais do que pedras preciosas, do que dinheiro, do que o mundo inteiro. Então, quando um pai investe o seu tempo em educar o seu filho para que ele ande na verdade, ele está fazendo uma coisa boa. E que no futuro ele vai ter alegria em ver que seus filhos andam na verdade que ele mesmo ensinou. E que os filhos dele receberam isso, se conscientizaram disso. Porque foi colocado na mente deles esse princípio moral que se chama verdade, que vai ser parte integrante deles para sempre. Vai estar impregnado neles para sempre. Eles não vão deixar isso nunca. Os pais vão morrer tranquilos, vão dormir com consciência limpa de que os seus filhos andam na verdade. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. O que está faltando hoje no mundo são crianças que os pais ensinem a verdade mesmo. É o que está faltando. E se está faltando, é hora de acabar com essa falta, com essa ausência de pais que ensinem a verdade. Os pais têm que começar a fazer isso agora, desde crianças. Essa é a responsabilidade. Não deixe isso para as escolas e universidades, não. O pai tem que ensinar seus filhos no caminho que eles devem andar. E o caminho que eles devem andar é a verdade que o pai e a mãe ensinou. É assim que é. É assim que tem que ser. Em todas as famílias. Então, era isso que eu queria falar hoje. Porque, como eu já disse, o que está faltando hoje no mundo é isso. E essa é uma falha que tem que ser corrigida a tempo. Ainda há tempo de se corrigir isso agora. Tem que começar desde cedo. Então, eu espero que os pais entendam isso. E exerçam a sua responsabilidade, a sua autoridade de pai e mãe para fazerem isso, para ensinarem a verdade. A verdade traz prudência, sabedoria, inteligência. A verdade é algo que os filhos precisam hoje. Então, eu espero que essa mensagem possa trazer esse resultado. E que os pais se conscientizem que devem sim ensinar os seus filhos dessa forma. Porque quanto mais isso acontecer, mais as gerações futuras que virão crescer e que irão envelhecer
vão estar firmados na verdade e assim elas não vão se corromper em tempo algum. Então eu espero que essa mensagem saudável possa edificar a vida de muitas pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém.